Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 044 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras 2024. Não podemos desanimar, não é verdade? Estamos todos cansados, nós sabemos disso. Chega um momento que realmente bate aquele cansaço, mas a gente tem que procurar reunir forças ainda, né? Apesar de todas as intempéries, para fazer com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Esse é o fundamental, o principal, é você trabalhar bastante, treinar, tirar suas dúvidas, trazer seus problemas, suas dúvidas, e a gente vai aos poucos indo em direção ao nosso objetivo. Isso que é o principal, né? Petrobras sempre. Muito bem. A aula de hoje é básico de geometria plana e trigonometria. Nós vamos rever alguns pontos que muita gente às vezes acaba esquecendo, né? Mas a gente vai rever e vai ver que é muito legal esse tema. Então vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós temos o desenho geométrico, né, da geometria plana, um triângulo retângulo, retângulo em A. Muito bem. Ele tem os vértices ABC e o pé da altura, o chamado pé da altura de Hzão, né? Muito bem, AH é a altura do triângulo. Então nós temos a altura que é o Hzinho. MN é chamado de projeção, projeções dos lados AB e BC, ou seja, dos catetos. O que são projeções? São sombras, né? Se você jogar luz nesses catetos, você vai ter o tamanho M do lado esquerdo e o tamanho N do lado direito. Então, a gente chama de projeção a sombra dele, certo? No eixo horizontal. Muito bem. E quais são as relações importantes que a gente tem aí envolvendo os lados desse triângulo, a altura e as projeções? A primeira delas é que h ao quadrado é m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado ela é a multiplicação das projeções m vezes n. Não esqueça disso, tá? Se você tem o m e o n, você pode achar o h, tá certo? Se fosse 3 e 2, né? Seria a raiz quadrada de 6. Muito bem, o que mais que a gente tem? Essa distância é importantíssima, porque ela é a hipotenusa, né? É o lado maior do triângulo. E tem também os outros catetos, que a gente chama de B e C. Por que C? Porque C é o lado oposto do Czão, do vértice, e Bzinho, o lado oposto de Bzão, certo? A gente chama assim, que é o que realmente se usa nos exercícios de geometria, tá certo? Muito bem. O que a gente tem? Obviamente, o teorema de Pitágoras, né? O cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado da hipotenusa ao quadrado, que é o Azão, certo? Muito bem. Que é o Azinho ao quadrado, né? Muito bem. Agora, o que mais que a gente tem? A gente tem aquela relação que quase ninguém sabe, né? Que é a projeção pode ser calculada através do cateto. Então, o cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa, certo? O outro cateto também ao quadrado é a sua respectiva projeção vezes a hipotenusa. E tem também uma outra expressão, que é essa, h vezes a é b vezes c. Ou seja, o produto da altura vezes o cateto dá o produto dos catetos, certo? Então, o produto da altura vezes a hipotenusa dá o produto dos catetos e também aquela relação de b quadrado é n vezes a, que eu vou colocar agora aqui, certo? Muito bem, então essas são as principais relações métricas no triângulo retângulo. Então, outra coisa importante, se ele desenhasse uma circunferência, uma semicircunferência aí, você pode dizer que qualquer triângulo que está dentro de uma semicircunferência, ou seja, se BC fosse o diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo, certo? Então, você desenha uma semicircunferência com um triângulo dentro, aquele triângulo ele tem um lado que é retângulo dentro dessa semicircunferência. Muito bem, aí você está vendo as principais expressões dentro do campo da geometria plana, beleza? Agora nós vamos fazer um exercício para calcular alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu sei que eu estou chamando de BH 10, né? E a distância BC, que é a hipotenusa. Eu sei também que a B é 12, por exemplo. O que vai ser pedido nesse exercício? Vai ser pedido para você calcular o valor de A. Como que você calcularia o valor de A? É aquela expressão que quase ninguém lembra, né?
este cateto ao quadrado, né? É a projeção vezes o A. Então vai ficar assim, que C ao quadrado é M vezes A. Mas quem que é C ao quadrado? O C é o 12. Ou seja, o cateto ao quadrado, ele é a sombra dele vezes o lado maior, que é a hipotenusa. Tranquilo? Então vai ficar o quê? 12 ao quadrado é 10 vezes A. Porque 10 é a projeção. Muito bem. E aí eu sei o valor de A, eu sei o valor da hipotenusa. Ou seja, não precisei usar Pitágoras aí, né? Nem dava, até princípio não dava. 12 ao quadrado é 144, dividido por 10 é o resultado. O A fica 144 dividido por 10, que é 14,4. O que você achou desse exercício? Esse é um modelo que você pode acabar caindo em alguma coisa que pode pedir dentro de um contexto maior, tá certo? Vamos prosseguir? Agora, você tem aqui um exercício de trigonometria. Não foge não, tá? Não foge não. Não é porque entrou em trigonometria e falou, olha, vou... Não faça isso. Vamos encarar, vamos encarar. A definição, né, de seno, você sabe, né? Você tem aqui um lado que eu vou chamar de 12, que é o lado AB, e um ângulo é 45. É o ângulo ABC, né? Ângulo ABC, com vértice em B. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para você, por exemplo, calcular a altura deste triângulo. Quanto é a altura se você sabe que um ângulo é 45 e você tem o outro lado? Toda vez que você tem o seno, né, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu te pedir o H ou pedir qualquer coisa e você precisar usar o seno, você tem que saber que a definição de seno de qualquer ângulo, seno de 30, de 45, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? É justamente o H. É aquilo que eu estou pedindo para você achar. Então, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, todo mundo sabe disso, né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa. E aí, né? A hipotenusa, no caso ali, é o 12, porque eu estou trabalhando dentro do triângulo AHB, certo? Então, dentro desse triângulo AHB, o AB é a hipotenusa, tá certo? Muito bem, então, seno de 45, no lugar desse seno de 45, eu vou apagar e vou escrever o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno é cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o 12. Tá certo? Então, eu tenho um triângulo retângulo em H ali, porque ele é pé da altura, ele forma um ângulo reto. Agora, quanto que é o seno de 45 mesmo? Quanto é? Quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Muito bem, raiz de 2 sobre 2 vai no lugar daquele seno de 45. Mas eu posso também isolar o H, né? O H é o próprio 12 vezes seno de 45. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, é 12 vezes raiz de 2 sobre 2, que eu vou simplificar, né? Que eu sei que 12 dividido por 2 dá 6. E a resposta é 6 raiz de 2. Viu como é simples? Então, o seno é sempre assim, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tranquilo? Este é o exercício que eu vou deixar proposto para você calcular o valor da hipotenusa nesse triângulo. Então, você dá um print aí, eu espero. Pode dar o print. Pode dar o print. Deu print? Deu like também? Deu like, professor. Você é 10. Pessoal, não vamos desanimar, vamos trabalhar bastante, vamos encarar. Você tem um desafio agora aí, hein? Calcular o valor desta hipotenusa. Procura pôr a mão no queixo e fala como é que eu vou fazer. Faz bastante cálculo que você chega lá. E eu posso resolver num outro momento, tá certo? Bom, pessoal, agora tem um exercício envolvendo o quê? Trigonometria. Maravilhosa! De novo, o que eu posso pedir para você calcular? O x, por exemplo. Muito bem. E aí? Está difícil? Lógico que não, né? Esse é o mais fácil. Na verdade, você tem que calcular esse valor de x, esse que está em vermelho. Tchau, x. Tchau, tchau, vermelho. Muito bem. Agora, o que é seno? Né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, viu? Como é bom assistir aula. Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. E seno de 30? Seno de 30 quanto é? Seno de 30 quanto é? Meio, né? Seno de 30 é meio. Então eu apago aquele seno de θ, que é seno de 30, ponho meio, 1 sobre 2, ou 0,5. É melhor escrever 1 sobre 2. Então é meio, é cateto oposto, que é quem cateto oposto ao ângulo 30? O x.
né? Dividido pela hipotenusa, que é o próprio 5. E aí multiplico em cruz, o x é 5 sobre 2 ou 2,5. Tanto faz escrever um ou outro. Tranquilo por aí? O que você achou? Este foi fácil. Estamos trabalhando na trigonometria. Agora, eu provavelmente vou deixar esse exercício proposto para você. Eu tenho agora um ângulo de 60 graus, tenho o lado oposto ao 60, que é o que ele está pedindo, o x, né? E você tem que calcular esse x. Dá o teu jeito. Seno de θ cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você fala, pô, professor, dá uma dica aí, dá uma dica. Eu vou te dar uma dica, tá? Vou te dar uma dica. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 no lugar de 60. Tranquilo? Então nós estamos trabalhando com a trigonometria maravilhosa. Este eu vou chamar de EP1V do vídeo 044. Nós estamos no vídeo 044 e esse é o primeiro exercício proposto para você. Embora eu deixei uma responsabilidade para você lá, né? Uma responsabilidade. Vamos lá, operador, vamos lá, né? Você vai conseguir ser petroleiro. Então, calcule o A lá, calcule o X aqui e vamos que vamos. Agora, esse exercício, ele também envolve um pouco de trigonometria, né? Nós temos um ângulo aqui de 45, tá? Eu vou deixar esse exercício proposto para você também. Nós temos um ângulo de 45, sabemos que o seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Muito bem. O que mais que a gente tem? Este ângulo é 60, né? Seno de 60, você sabe, né? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. E ele te dá o H. O H é 9 raiz de 2. Com este H, 9 raiz de 2, você pode mostrar que o valor de Czinho e de Bzinho é 18 e 18 raiz de 6. Isso é uma verdade? Se você for calcular e achar o Czinho igual a 18 e achar o Bzinho igual a 18 raiz de 6, aí você vai dizer, está certo o exercício. Tudo bem? Certo. Porém, se você for calcular, achar um outro resultado, tanto para o C ou para o Czinho, tá certo? Pode ser que o Czinho dê certo e o Bzinho dê errado, ou vice-versa. Então, tem que estar os dois certos para esse exercício estar certo, tudo bem? E aí eu posso resolver para você num outro momento, mas a gente tem que treinar esse tipo de exercício, trigonometria pura, né? Petrolífero esse exercício. Então eu vou chamar esse exercício de EP2 do vídeo 044. É o exercício 2 proposto para você treinar aí ao longo da semana. Bom, pessoal, encerramos assim a aula 44, em que nós vimos temas importantes da geometria envolvendo a geometria plana, né, no triângulo retângulo. Isso é tema do edital, tá certo? Trigonometria também. Nós temos que saber calcular ângulos de 30, de 60, de 45, seno, cosseno, também tangente. Todas essas coisas a gente precisa trabalhar, tá certo? Então vejo você nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.